o seu povo sofrer, assim faça o seu povo passar necessidade. De 4 anos Deus está aí, olhando para o seu povo os 4 anos. E ele faz como fez com o rei Ciro, que mandou de volta o povo para a sua terra. E em cada terra em que vivemos, se o governo não for bem, ele é retirado pelo poder de Deus através do povo. Então é preciso que faça um governo com sabedoria, pedindo a Deus o entendimento. O que nos traz as aplicações para os nossos dias de hoje? Fome pela palavra de Deus. Nós devemos ter fome pela palavra de Deus. Não é que você, estudando a Bíblia, você vai ser mais sábio do que o outro, não. É o desejo que bate no seu coração de querer entender o que Deus quer de mim e quer de você. O que Deus quer da minha vida para ser obediente a Ele. Para eu poder estar ao lado do meu irmão com amor verdadeiro. Com o amor que 1 João nos diz. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Então a gente precisa ter a fome da palavra, e quando a gente tem a fome da palavra, Deus abre os nossos entendimentos, que é a nossa mente, para que a gente possa entender a palavra de Deus. Porque a Bíblia aberta e você lendo, estudando, é você dialogando com Deus, é você conversando com Deus. Esdras preparou o coração para estudar, praticar e ensinar a lei. A igreja hoje precisa trocar o entretenimento pelo conhecimento bíblico profundo. Os templos hoje estão cada dia mais se modernizando na sua cultura de religiosidade. E esquecendo o espiritual, que é levar a palavra de Deus, que é aprofundar a palavra de Deus, tocar nos corações. A palavra ela tem que vir com força, ela tem que vir com vigor. Se você vive numa vida desenfreada de pecado, é lógico que aquela palavra vai tocar no seu coração. E é para isso que as mensagens bíblicas refletidas nos altares dos templos religiosos serve para tocar no seu coração. Mas é preciso que a gente leia a Bíblia e entenda, para a gente não ser enganado por muitas religiões aí que não quer nem saber da sua vida pessoal, quer saber do que você tem para botar ali no gasofilácio ou, mensalmente todos os meses. É importante você ajudar uma comunidade religiosa? Claro que sim, é necessário, Para manter aquela estrutura toda precisa de recursos e precisa que todos que compareçam ali ajudem, certo? Mas o foco principal é levar o conhecimento da palavra às pessoas, fazer com que elas realmente caminhem na fé e entenda que o principal ali dentro daquele templo é Jesus. E fora Jesus, todos ali são iguais. Todos. Do que está no último banco ao pastor que está sentado lá. Certo? Só que a responsabilidade do pastor é maior do que quem está sentado no banco. Porque ele está liderando uma comunidade. E quando se lidera uma comunidade, tem que ter a máxima atenção com o seu povo, o carinho, o amor, certo? E como a igreja ela é composta de homens e mulheres, cada cabeça tem um pensamento, cada cabeça tem uma forma de pensar, é lógico que a igreja precisa de lideranças para ajudar no trabalho do pastor. É importante, muito importante. E esse trabalho do pastor não se resume somente à mesa do pastor. Ele se resume também a visitas aos órfãos, às viúvas,
Aqueles que estão afastados por alguns períodos, que não voltaram mais ao templo, é preciso que seja feita a visita, que seja conversado e procurado saber porque afastou-se do templo, qual foi o motivo, qual foi o problema. É bem melhor fazer isso do que estar debatendo a vida do irmão que não veio mais para aquele templo. Procurar saber qual o motivo, reanimá-lo com a palavra e trazer ele de volta. Cuidado com as misturas. Esdras combateu os casamentos interreligiosos que desviavam o povo de Deus espiritualmente. Isso alerta contra o sincretismo religioso, misturar verdades bíblicas com filosofias do mundo. Então a gente vê hoje em dia consequências de não cuidar da palavra verdadeiramente e cuidar só do que eu falei no início, da questão de casa muito cheia, muita palavra de prosperidade, né? E a preocupação ali nenhuma com o verdadeiro culto, com a palavra de Deus. Então, há casamentos de diversos tipos feitos que a filosofia nos mostra nos dias de hoje. Coisas que distorcem totalmente da palavra de Deus e que você, por não ler a Bíblia, por não conhecer a palavra de Deus, você aceita aquilo como se fosse Deus falando com você. Mas é totalmente fora do contexto. Liderança pelo exemplo. Ele não apenas mandava fazer, ele chorava, jejuava e orava pelo povo. A liderança atual deve focar no serviço e na ética, não no status. Hoje, é como eu disse, existem ainda muitas boas igrejas, quase primitivas, que ainda zela pelo culto, né? Um culto racional, que agrada a Deus. Muitas igrejas hoje ainda zelam por isso, que ora pelo seu povo, pela sua comunidade religiosa, mas pelo povo todo no geral. Que é a liderança que está sempre presente na vida dos irmãos. Hoje já não posso dizer que exista, dentro ainda dessas boas igrejas, todas as lideranças dessa forma. Mas ainda existem algumas. O serviço da ética e da prática da palavra. Existe ainda algumas igrejas boas que zelam pela ética do estudo da palavra, da verdadeira palavra, de um culto perfeito. Mas infelizmente hoje o que a gente mais vê são nos status religiosos que são proferidos e que coloca você com aquela ansiedade que você tem todos os dias de querer sua vida melhor, tanto espiritual como material, se aprofundar naquilo ali, esquecer o verdadeiro, porque Deus não prometeu, Jesus não prometeu vida boa e fácil para ninguém, para aqueles que o servem. No mundo havereis de passar por aflições. Tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente tenha paciência que Deus venceu. Se Deus venceu, é porque Ele está nos dando a oportunidade da gente vencer também. Mas é preciso ser obediente em sua palavra. O que nos traz também para as nossas vidas fora da igreja, fora do templo. A arte de recomeçar. O livro começa com ruínas e termina com reconstrução. Ele prova que nenhum passado de dor ou exílio impede você de reconstruir sua dignidade e história. Todo mundo que hoje faz parte de uma sociedade religiosa, ele teve um passado em sua vida que fez ele chegar até aí. Ele não veio por conta própria. Ele não veio porque tocou no seu coração. Uma boa maioria porque já nasceu dentro da própria religião.
mas uma outra parte veio do mundo, um mundo perdido, em que ele achava que tudo ali era maravilhoso, era perfeito, mas bate em sua consciência a solidão, e é nos momentos mais difíceis que se procura uma igreja, para lá ter uma palavra de conforto, de carinho, e o abraço dos membros e chamados irmãos que estão dentro desta comunidade religiosa. Então, o livro começa com ruínas e termina com reconstrução. Ele prova que nenhum passado de dor ou exílio impede você de reconstruir sua dignidade histórica. Então, quando você, no popularmente dito, na maioria das igrejas evangélicas, quando você aceita Jesus, você começa a ter uma nova vida. Mas daí para frente, o Espírito Santo vai nos observar. Porque às vezes nós caímos naquela parábola do semeador. O homem que semeou no caminho, o homem que semeou entre pedras e o que semeou no terreno fértil. Então, uma igreja hoje, que ainda zela pela boa palavra de Deus, ela vai mais a fundo no coração de muitas pessoas que está com um problema na sua vida e que procurou o templo para justamente se confortar com Deus e ouvir ali a mensagem. A palavra, ela toca, porque ela está vindo diretamente da Bíblia. Não de um capítulo isolado da Bíblia e que você transformou no que você deve fazer para seduzir a vida daquela pessoa que está ali, porque você sabe que todo que procura uma religião, porque está com problema. Você não vai ali se você tiver uma vida boa demais, porque o ser humano é assim. Quando está numa vida boa demais, ele esquece que Jesus está ali, né? E esquece até de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Então, a palavra é levada, é tocada no coração. Depois, o trabalho da igreja é acompanhar aquele membro que aceitou Jesus, para que aquela semente que foi jogada ali naquele terreno, ela não caia na estrada, para ser pisoteada, né, como a palavra diz, nem caia nos predegulhos, para que ela não seja com o tempo sufocada e morra, tanto da estrada como mas que caia no terreno fértil. E para que ela caia no terreno fértil, é preciso você acompanhar a vida daquela pessoa que naquele momento aceitou a Jesus. Reconheceu que Jesus é o único que pode tirar ele daquela situação. Mas ele saiu dali e foi para casa. Durante a semana todinha, ele está no mundo. E o trabalho de Satanás é puxar quem deixou o mundo, puxar de volta. E é aí que cabe às lideranças religiosas cuidar daquela pessoa, procurar saber onde mora, fazer visita, trazer para os estudos dentro da igreja, estar acompanhando ele mais de perto, até ele se firmar, até ele cair no terreno fértil. E tem muitos que já aceitam direto e já caem no terreno fértil. Esse, por conta própria, já começa a participar das atividades religiosas. Mas não é com toda a alma. Muitas precisam de um acompanhamento mais longo para poder se firmar na palavra. A arte de recomeçar. Não. A busca por identidade. O povo de Esdras tinha esquecido quem era. Fora da igreja, muitas pessoas vivem crises de identidade,
busca a verdade e foca em princípios sólidos, devolve o propósito de vida. Não é fácil você viver uma vida cristã fora dos templos religiosos. Religião não salva ninguém, mas ela te ajuda espiritualmente. Porque lá não se fala das coisas do mundo, mas lá fala justamente das coisas de Deus e o que Ele quer para a vida de cada um de nós. Um tempo fora da vida religiosa, do templo religioso, mas um tempo fora, convivendo de volta com as coisas do mundo, não usando das coisas do mundo, mas convivendo, você vai perceber que este mundo não lhe atrai mais para nada. Você não se sente mais bem. Eu estou dizendo isso porque quis construir e saber como seria eu de volta nas coisas que o mundo oferece. Passei 2 meses sem comparecer ao templo religioso. Mas isso não quis dizer que eu não estivesse estudando a palavra de Deus. De forma nenhuma. Eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu tenho um compromisso porque Ele me deu a minha vida. Ele me mantém de pé. Eu tenho um compromisso. Mas eu queria ver, estudar um pouco o mundo lá fora, sem a presença de Deus como é. Eu já sabia como Ele era porque eu vim de lá. Mas eu queria ver eu, neste mundo, agora como cristão. Você não se acostuma mais, você não tem como se acostumar, se sua vida realmente estiver voltada para Cristo. Isso não quer dizer que eu seja um cristão perfeito, de forma nenhuma. Todos nós temos falhas, somos imperfeitos. Mas a gente não se sente mais no ambiente que a gente se sentia bem, a gente não se sente mais. Então isso é importante para a gente saiba como é que anda a minha vida espiritual no meio da sociedade, como era antes. Então, prova somente que a gente ainda tem a presença de Deus em nossa vida. E buscar a nossa identidade diante de Deus, a gente precisa refletir todos os dias. Não é eu me isolar só com a minha comunidade religiosa, eu me isolar dentro de casa só com a minha família e esquecer daqueles que estão no mundo, precisando justamente daquilo que eu hoje consegui através de Deus, que é a minha paz espiritual com Ele, que é eu entender que eu dependo de Deus para tudo, que eu não sou melhor do que ninguém, que se não for Deus na minha vida, eu não serei nada, não terei nada, não farei nada. Então, isso é preciso na vida de cada um de nós. A força da integridade. Esdras ganhou o respeito de reis pagãos com Artaxerxes por ser honesto e excelente no que fazia. A honestidade ela está na vida do cristão. Às vezes, quando você vivia no mundo fazendo tudo o que era de errado, não existia nada disso, honestidade nem responsabilidade. Então você acumula problemas para a sua vida ao longo dos tempos. Mas quando você aceita Jesus, conhece Jesus pessoalmente e sabe qual é o desígnio do que Deus quer para a vida de cada um, você começa a ver que aquilo que ficou, você precisa restaurar para andar em paz com Cristo Jesus. A leitura de hoje, ela traz para a gente, ela trouxe para nós, para a nossa vida, o que a gente precisa para conviver com Deus nos tempos religiosos e nas igrejas. Então, meus irmãos, nesta manhã,
você que congrega em algum templo religioso, você que vive em comunidade, aprendemos com Esdras como restaurar a nossa vida e viver em paz uns com os outros, respeitando e amando verdadeiramente. Então que nesta manhã refletimos durante toda a semana sobre este programa, né? Chegamos ao nosso final e aqui eu quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos ouvintes. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os nossos irmãos católicos e evangélicos. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos e dos nossos familiares. Vamos orar e agradecer e entregar este programa a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero neste momento, Senhor, agradecer por mais uma realização de mais um programa estudando a palavra de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida no dia de hoje, deixando muita paz, saúde e felicidade para todos nós durante toda a semana. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. ZYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM 98,5 MHz, Lagoa de Itaenga, Pernambuco, a voz da cidade.